Vereadores integrantes da Comissão Especial de Transporte Público e Passe Livre da Câmara receberam membros da Comissão de Mobilidade da OAB para discutir o assunto. O presidente da Comissão Especial de Transporte Público e Passe Livre da Câmara, Jaime Asfora, e os integrantes da comissão, vereadores Eurico Freire e Isabela de Roldão, debateram com o presidente da Comissão de Mobilidade da OAB, Silvio Neves Batista Filho, e com o engenheiro Maurício Pina, professor da Universidade Federal de Pernambuco e consultor do consórcio Grande Recife, quais são, no momento, as questões mais urgentes para melhorar a qualidade do serviço de transporte de passageiros no Recife. Na sua opinião, o que é mais urgente a providência tomada? Quais são as mais urgentes? Veja, é a situação da mobilidade como um todo. É a retirada dos veículos, é as medidas que retirem, que diminuam o número de veículos das ruas e melhora a qualidade do transporte público. Qualidade, se entende na qualidade do serviço em si e também da segurança para os usuários. Segundo o engenheiro Maurício Pina, há muito que melhorar nos ônibus para oferecer o mínimo de conforto aos passageiros. Na maior parte dos casos, eles são inadequados para o transporte de pessoas. Em muitas situações, os ônibus são simples chassis de caminhão sobre o qual se coloca uma carroceria para dizer que está transportando gente. Então, falta a eles condições adequadas com relação ao câmbio do ônibus, com relação à suspensão. Muitos desses ônibus têm suspensão de feixe de mola, coisa antiga, que é coisa de caminhão. E outras questões ligadas ao conforto do usuário, como assentos adequados, enfim. Segurança, condições que façam realmente com que as pessoas se sintam motivadas a usar esse tipo de veículo, que deve ser um veículo voltado para o transporte de pessoas e não de cargas. Com relação aos equipamentos de segurança, ele disse que há mudanças urgentes, como a instalação de bloqueadores de porta, porque é grande o número de passageiros que cai dos ônibus em movimento. Uma pesquisa que a gente fez há 15 anos atrás, com relação a uma incidência muito grande de queda de pessoas em ônibus em movimento, isso é realmente assustador. O Hospital da Restauração registra muitos casos desses. Pessoas que, o ônibus em movimento, a porta aberta, as pessoas caem. Geralmente esses acidentes são ou fatais ou acidentes que deixam muitas sequelas, com traumatismos cranianos principalmente. Então, nesse estudo que foi feito, imaginou-se que nós pudéssemos dispor os ônibus com bloqueadores de porta, que impedissem que o ônibus entrasse em movimento com a porta aberta, com coisa desse tipo, no intuito de oferecer segurança às pessoas. Para a vereadora Isabela de Roldão, mais importante do que discutir o passe livre é investir na melhoria da qualidade do transporte público. O passe livre é importante, atende uma população que de fato precisa da questão do passe livre, que são os estudantes. Mas eu insisto muito numa questão mais ampla, que é a questão da qualidade do transporte, né? Quando a gente enxerga essa qualidade sobre os aspectos de segurança para as mulheres dentro dos ônibus, né? As crianças, os idosos, a questão da própria segurança de uma forma geral, ampla. Então, assim, uma coisa que a gente aqui na comissão está também expandindo nessa comissão do transporte público, especificamente começando a partir do princípio de como a gente melhorar o sistema de transporte do Recife. Por exemplo, os terminais de integração, você acha que precisa ser revisto isso aí? Pois é, eu compreendo, eu tenho essa visão e a gente está levantando essa discussão, vamos levar para o Executivo. A questão dos terminais de integração que sacrificam muito, né, as pessoas. Hoje a gente tem comunidades, tem bairros, grandes bairros, como exemplo do Ibura, que está prejudicado com a questão da integração. A gente sabe que a integração estrangula, reúne muita gente, para haver essa troca. Então, tem algumas sugestões que estão sendo ventiladas aqui no seio da comissão para que a gente possa discutir isso amplamente no Executivo. O conteúdo da reunião será transformado em um relatório, com uma lista de sugestões para ser discutida com todos os integrantes da Comissão Especial de Transporte Público e Passe Livre da Câmara. No final da tarde, o grupo voltou a se reunir. Participaram do encontro os vereadores Jaime Asfora, Eurico Freire, Heriberto Rafael e Jurandir Liberal. Desta vez, o grupo recebeu representantes da Frente de Luta pelo Transporte Público em Pernambuco. Eles discutiram a necessidade de ouvir especialistas e analisar as tabelas do consórcio Grande Recife para poder montar uma proposta consistente para o passe livre. Nós vamos convidar algumas pessoas que são especialistas nessa temática, sobretudo que entenda a composição dos custos de uma planilha de transporte coletivo, convidar o pessoal do consórcio Recife, que é o grande organizador e operador do sistema, para que a gente possa ter elementos para poder argumentar na proposta que está sendo trazida para cá. E nesse debate nós vamos também ouvir
a equipe que está coordenando a comissão que está o pleito do passe livre, para que eles também apresentem argumentos e no final a gente chegue a uma proposta comum. Essa é a intenção. Então, estamos iniciando esse debate. Essa reunião foi muito positiva, quando estabelece regras, e essas regras serão objeto de todas as reuniões, que serão reuniões abertas, transparentes, com a presença de todos. Jaime Mesfora, presidente da comissão, disse que o grupo vai receber sugestões dos estudantes para montar a pauta e o cronograma das próximas reuniões. Foi muito positiva a reunião com a Frente em Defesa do Transporte Público, porque eles estabeleceram uma pauta com muito foco. Quais são esses focos principais? A luta por mais transparência e principalmente o passe livre. Eles colocaram aqui que querem o passe livre para todos os estudantes do estado de Pernambuco. E nós ficamos de avaliar isso depois de ouvir outras contribuições. Já ouvimos a contribuição da OAB, que vai ser formalizada num parecer. Vamos ouvir a Urbana, vamos ouvir o Grande Recife, vamos ouvir outros especialistas. Eles ficaram de indicar também pessoas, inclusive especialistas, que eles acham que a gente deve ouvir. E avançamos também porque nos comprometemos de até semana que vem, no dia 4 até o dia 4 de outubro, de publicizar, inclusive para eles, claro, porque eles vão participar desse cronograma, passo a passo, o calendário da comissão, um cronograma de trabalho, um plano de trabalho, para que ela possa concluir seus trabalhos no prazo regimental de 90 dias. Os estudantes também participarão dos encontros. O que ficou pré-estabelecido é que a gente vai fazer essa construção da troca de informações até a próxima reunião, para que na próxima reunião a gente tenha algo mais sólido, mais propositivo realmente. A principal reivindicação da Frente de Luta pelo Transporte Público em Pernambuco é o passe livre para estudantes e desempregados. A reunião de hoje foi importante para a gente conseguir travar um diálogo com a comissão e apontar a construção de uma agenda para os debates sobre o passe livre, além de também perceber e consolidar a disponibilidade política dessa comissão de viabilizar e aprovar o passe livre para estudantes e desempregados. A comissão espera montar um cronograma até o final da próxima semana. A gente fica por aqui, tenha um ótimo dia e até amanhã.